No vídeo de hoje vamos falar sobre BBPO11, um fundo de investimentos de agências bancárias do Banco do Brasil. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Vamos começar falando dos principais imóveis do fundo. Trata-se de um fundo de tijolo, ou seja, apresenta o rendimento por meio de locação de imóveis físicos. E o primeiro ponto a se observar é que trata-se de um fundo com um total de 64 imóveis, mas todos locados para o mesmo inquilino, o Banco do Brasil. O imóvel mais relevante do fundo é a sede de Brasília do banco, que responde por 18% do rendimento total, um imóvel bem localizado na área central aí da capital federal. O segundo imóvel mais relevante, responde por 10% do rendimento, é o CSL São Paulo, na região central da cidade de São Paulo. CSL trata-se de um centro de serviços logísticos do banco. E com cerca de 5% de rendimento do fundo, temos o CSL Curitiba, também próximo ao centro histórico da capital paranaense. Na sequência, em termos de maiores rendimentos do fundo, temos três imóveis localizados na região central de Belo Horizonte, sendo que cada um corresponde por pouco mais de 3% da receita total do fundo. E, por fim, na lista dos imóveis mais relevantes, temos a agência no centro de Belém do Pará, com quase 3%. A seguir, com um pouco acima de 2%, temos o CSL Brasília, que fica na região central de Goiânia, e a agência no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Agora vamos listar os 64 imóveis do fundo, chamando atenção para os pontos mais interessantes. Vemos que o edifício de Brasília, de fato, ele tem uma área muito relevante, por isso temos 18% da receita vinda neste imóvel. No estado de Minas Gerais, a gente tem presente três cidades, mas temos uma área relevante também nesse estado. O Paraná aparece com uma área igualmente relevante e distribuída em quatro cidades, sendo a mais relevante Curitiba, como não poderia deixar de ser. O Rio de Janeiro tem uma distribuição pulverizada, com áreas menores em cada agência. Chama a atenção a área deste estado ser menor do que Minas Gerais e Paraná, por exemplo. Temos algumas áreas menores no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e apenas um imóvel em Sergipe. E no estado de São Paulo temos o maior número de imóveis, grande parte na capital, mas com distribuição de algumas cidades importantes no interior, como Campinas, São José dos Campos e Ribeirão Preto. O CSL São Paulo apresenta a área mais relevante de todos esses imóveis. Em uma visão mais detalhada, vemos que 38% da área está no estado de São Paulo, 160% na região sudeste e 16% na região sul. Essa lista tem uma visão das agências mais relevantes em termos de rendimento do fundo, maior do que 1%. 92% da renda do fundo vem desses imóveis e 8% da renda fixa. Interessante observar que a maior parte dos imóveis é um prédio comercial com uma agência bancária no térreo. O fundo é administrado pelo Banco Votorantim. O valor de mercado atual está abaixo da cota patrimonial. Vamos ver mais detalhes a seguir. E a vacância está em zero atualmente. A receita de locação é próxima a 15 milhões de reais mensais, o que dá um rendimento por cota de R$ 0,87. No ano acumulado até outubro, tivemos aí 10,09 por cota. Aqui nesse ponto, temos uma visão importante sobre o resultado do fundo. Houve renegociação dos contratos de locação e tivemos uma redução da receita imobiliária do fundo, o resultado caindo de 1,05 para 0,87 por cota. Ou seja, aquele rendimento que vínhamos enxergando no fundo não acontecerá mais, principalmente por conta do cenário da pandemia, de fechamento de agências e migração para o atendimento digital dos bancos, inclusive o Banco do Brasil.
A tendência de redução de número das agências veio para ficar e deve ocorrer em todos os bancos. O fundo vinha com um contrato sofrendo reajustes anuais, que refletiam em bons rendimentos das cotas, mas com a renegociação de 2021, houve a mudança do patamar de rendimentos para o cotista do fundo. Inclusive, a cota patrimonial foi reajustada para baixo no início do ano de 2021, frente a tudo que ocorreu como desdobramento da pandemia. A cotação, que historicamente oscilava bem acima do valor patrimonial, no momento está negociada abaixo do valor patrimonial. Comparando com outros indicadores, a queda do valor da cota do fundo foi muito relevante, fazendo com que o investidor de longo prazo do fundo praticamente empatasse com o CDI, como podemos ver nesse gráfico. O número de cotistas aumentou significativamente antes da pandemia e depois ficou constante, próximo a 65 mil. O volume negociado é próximo a 1,5 milhão de reais por dia, sendo uma liquidez que atende a maior parte dos investidores. Agora vamos falar um pouco do processo de negociação das renovações dos contratos. Dos 64 imóveis, 58 tiveram contratos renovados, sendo que dos 6 não renovados, temos 2 em São Paulo, 2 em Belo Horizonte, um em Curitiba e um em Belém. Esses imóveis juntos respondem por 14% da receita total do fundo. Nos imóveis renovados, houve uma redução de 28% do valor do aluguel e a extensão por 5 anos do prazo final dos contratos, que venciam em 2022. Foi colocada uma penalização também em caso de devolução antecipada do imóvel, o que dá uma certa proteção ali para o fundo de investimento. Então, mostrando em detalhe a receita, que teve essa correção inflacionária pelo IPCA de quase 9% em julho, e depois foi aplicado um desconto de 28% em cima desse valor. Em azul claro, temos os imóveis que não tiveram sua renovação até o momento. A projeção de rendimento por cotas atualmente fica em 0,82. Alguns pontos estão sendo propostos pelo fundo. Devemos ter alteração do regulamento do fundo para permitir a gestão ativa do portfólio, com venda e compra de imóveis que estejam relacionados à sua proposta. Nos imóveis não renovados, será buscada a ocupação parcial deles, avaliando novas locações ou até mesmo a venda destes imóveis. Mesmo nos imóveis renovados, foram propostas também benfeitorias para manter desde que mantenha um certo nível de equilíbrio financeiro aí da receita deste imóvel. O fundo está sendo negociado próximo a 87,50, o que dá um dividend yield elevado, lembrando que ele carrega um pouco ainda um grande período ali com o dividendo sendo pago num patamar mais alto, antes da renovação dos contratos, e o que chama atenção é o preço pelo valor patrimonial em 0,91 no momento, que é um ponto interessante desse fundo no momento. Em termos de ganhos passados, a recente queda que a gente teve no valor das cotas fez com que o fundo perdesse para a inflação nos dois cenários, mesmo tendo recebido os bons rendimentos aí ao longo do período. Mas não foi suficiente para compensar essa queda aí de 30% no valor da cota que a gente percebeu aí durante a pandemia. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos do investimento em BBPO11. Do lado positivo, a gente tem renovação de 86% do portfólio em contratos para 2027, buscando gestão ativa do seu portfólio para renovar uma parcela dos seus imóveis. É um fundo que tem boa liquidez e está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Do lado negativo, é um fundo monoinquilino. Tem um grau de risco maior do que outros fundos, por exemplo, o BRCR11 ou HGR11,
que tem a sua carteira aí dispersa em vários inquilinos. A redução do rendimento de aluguéis para renegociar os contratos, eles tiveram que aceitar essa redução para conseguir renovar os contratos. O cenário futuro dos bancos, né? E qual que será o papel das agências bancárias no futuro? Então, há de se imaginar que os bancos busquem essa redução de custo cada vez mais. E a queda, tivemos queda do valor da cota no último ano, bastante significativa, e segue essa indefinição sobre esses 6 imóveis ali que representam 14% do rendimento do fundo. Se você gosta desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. E deixe um comentário que outro fundo imobiliário você gostaria de ver analisado em nosso canal.